Não. Você, para inibir crescimento bacteriano, você precisa deixar o pote na geladeira destampado para que você possa ter a redução da temperatura que vai inibir esse crescimento. Depois que o alimento estiver todo gelado, aí sim você vai tampar. Se você tampa com ele quente, você pode ter crescimento ali dentro também, tá? Então é importante que vocês falem. E uma outra coisa que é importante, que vocês sempre expliquem para a família, todos os alimentos que chegarem do supermercado, da feira, eles devem ser muito bem lavados, tá? Em água, eu sempre digo para lavar em água corrente, antes mesmo de eles serem descascados, que é uma coisa que as pessoas não têm hábito de fazer. Já é descascar, já sem higienizar o alimento. Então, higienize o alimento antes de você descascar, tá? Isso vai ser muito importante. E outra coisa, mamadeira é muito comum, tá? Nos ambulatórios você vê a criança mama um pouquinho, a mãe põe na coisa, bebe um pouquinho, e fica aquilo meio-dia, 8 horas, mamou, sobrou, depois que encontra contato com a saliva, não é mais para ser usado, para ser desprezado, né? Como o resto da refeição que a criança consumiu. Eu digo, se quiser, a mãe come o resto do prato da criança que sobrou, mas não vai guardar para dar de noite no jantar do bebê, tá? E aí uma outra coisa, vínculos de contaminação que a gente tem, veículos de contaminação, mamadeira e chupeta, né? Claro que a gente vai dizer que criança mama no peito para não usar chupeta, para não usar mamadeira, né? Eu posso dizer a vocês que é uma coisa que dá para fazer na prática, que eu consegui executar, não ter que usar mamadeira, não ter que usar chupeta na minha filha. Então, assim, o que vocês têm que fazer? Sempre verificar. Eu sempre verifico no ambulatório. Mãe, você pode me mostrar, por favor, a mamadeira e a chupeta? Para você ver a higienização que você... É um meio grande de cultura por ser mal higienizado. Lavou o bico aqui, não tira o bico da mamadeira. Quando você vai tirar, ou seja, pela ictoscopia, você vê a quantidade de fungo que tem aí. Imagina no microscópio, né? Deve ter uma festa absoluta. Então, muitas vezes... diarreia da criança, até parasitose de repetição, tem muito a ver com a questão da higienização. Então, vocês olharem o utensílio, até aquelas colheres de silicone são mal higienizadas. Fica resto de alimento ali, isso pode gerar problema. Então, tem que explicar isso para a mãe. É coisa de tudo lavar rapidinho, e às vezes pode ficar realmente resíduo de alimento ali, isso trazer um nível de contaminação. E acontece mesmo, isso não é raro, tá? Bom, e aqui a gente tem o esquema alimentar para crianças que não são amamentadas. O que a gente sempre vai tentar? Que a criança pelo menos mame até 4 meses. Existe uma grande discussão que a gente tem nos manuais, é como a gente tem que veicular a informação para todos os profissionais que trabalham na rede, né, e trabalham em programas em regiões muito mais do interior do nosso país, em termos de o que vai orientar se a mãe não vai amamentar hora nenhuma. O que essa criança vai ser oferecido? Ela vai ter um acompanhamento mais estreito do profissional para que ela possa ser orientada do que vai ser oferecido para a criança. Você pegou uma criança menor de 4 meses, uma criança com 4 meses, ela normalmente menor com essa idade, a gente não introduz nada. Ela fica, primeiro, segundo, terceiro mês, ela vai ficar ingerindo alguma fonte láctea, que aí vai ter que ser resolvido o que a gente vai conseguir oferecer. Vai ser muito pouco provável a gente vai conseguir do proveniente de banco de leite, né, que a gente gostaria muito. Então, normalmente ela vai entrar ou com uma fórmula ou com leite de vaca manipulado, que é extremamente cuidadoso essa introdução. Que se você não diluir de forma adequada, não tentar balancear, você vai trazer distúrbios nutricionais e distúrbios, inclusive, gastrointestinais e renais para esse bebê, tá? Então, até essa idade. Aí, a partir dos 4 meses, o que a gente vai começar a fazer? A introduzir a papa de fruta, depois a gente vai introduzir a questão da papa salgada. A forma que aqui fica parecendo como se tudo fosse acontecer de uma vez. Não é. A gente começa com a fruta, com essa introdução, respeitando a fisiologia do bebê. A gente não introduz nenhum tipo de cereal, desses amidos, para a criança antes de 6 meses, que ela não consegue metabolizar. Então, por favor, se está usando essas farinhas, vocês dizem, olha, não é adequado a gente manter só a questão realmente da fruta. E aí, depois que você introduziu a papa de legumes, o suco com papa de fruta, você vai entrar com a papa de legumes, né, que eles chamam da papa salgada. Né? Então, você vai evoluindo para que fique muito próximo. Depois, ela vai estar ingerindo no 7º mês também o almoço e o jantar.
E depois dos 8 meses, aquela evolução como a gente faz igualzinho com a criança que mama no peito, né? Aqui só tem uma antecipação da entrada da fruta. Não se faz antes dos 4 meses, que eu falei. Ela vai ter aquele reflexo de protusão da língua, tu vai dar a papa da banana, ou do mamão, ou do caqui, ou do que você estiver dando para ela, ela vai cuspir, né? E sempre digo à mãe, qualquer orientação, você pegou lá com o profissional no posto de saúde que ela está indo, olha, ela não orientou para você fazer, é para fazer as coisas do jeito que falou, tem que ser devagar, não é para misturar todos os alimentos de uma vez. Então vocês têm que reforçar essa conduta que foi dada em termos do cuidado com a apresentação do alimento e respeitando a questão da própria imunidade dessa criança, que dessa aqui é muito mais vulnerável de uma criança que mamou no peito. Então vocês têm que ter um cuidado a mais, para todo o processo de higienização sempre vai ter que ter para qualquer criança, independente de mamou ou não mamou, né? Mas tem que ter esse cuidado a mais, tá? E aqui, tudo isso que eu falei anteriormente, de uma forma, a mãe tem essas informações dentro da cartilha, né? De forma mais resumida, né? Dizendo que a alimentação vai ser sempre mais pastosa, oferecendo alimentos diferentes. Então, isso é colocado para a mãe, né? Evitar açúcar. Então, assim, o que a gente diz é o seguinte, eu sempre oriento, se você conseguir, não introduzir sacarose, açúcar, antes de 2 anos de idade, isso é muito bom. Que você acostuma a criança com o sabor do alimento. Não com esse acréscimo de muito tempero ou muito sal. Então, sempre, quando a gente começar a botar o sal, a gente vai colocar sempre aquela pitadinha, né? Como fator realmente de prevenção. E nenhum tipo, a gente deve evitar o máximo de produtos que são enlatados, nenhum industrializado, obviamente bala, refrigerante e outros afins. A gente evita essa questão do biscoito, a gente prioriza sempre essa questão do pão. E a gente está tentando, acho que aí tem uma ação boa da Anvisa, da gente tentar reduzir os teores, isso vai entrar realmente, né, em vigor, para reduzir os teores de sal de todos os produtos, principalmente os infantis, mas pão é uma coisa que vai do menorzinho ao idoso, né? E muito cuidado do profissional na hora de orientar, né? E desmistificar que a criança tem que tomar, tem que consumir bebidas lácteas, né? Que as pessoas chamam vulgarmente de Danone, todo mundo chama, é o nome de uma empresa, mas elas vulgarmente chamam de qualquer tipo de iogurte, polpa de fruta ou de bebida láctea, que não é iogurte, o teor de leite é muito inferior, né? E os queijinhos petit suisse, que todo mundo acha que é importante queijinho petit suisse a criança consumir, ou os gelés de mocotó, ou os gelatinas, a criança não precisa disso. Isso se enculturou, uma introdução forte da indústria. Quem tem que desmistificar é o profissional que tem credibilidade na família, né? E aí é que a gente tem o restante das orientações, é que uma valorização nessa questão realmente do ferro, e aí o acompanhamento do profissional, se a criança tem ou não necessidade de tomar suplementação de ferro ou de vitamina A, que vocês vão ter que observar, né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho, no caso de uma criança que apareceu para a gente aqui no ambulatório do Hospital Universitário, uma menina do sexo feminino, com 2 meses de idade, foi encaminhada com o seguinte quadro. Escolheu a informação dela. Essa mãe, ela teve uma gravidez um pouco conturbada, ela teve alguns problemas emocionais, então foi uma mãe que fez vários quadros de arritmia cardíaca durante a gestação, fez uso de Rivotril, de Sotalol e tomou ferro também. A criança nasceu com 37 semanas e meia, com 2,145 kg e 45 centímetros. A gente sabe que uma criança com 37 semanas e 2 dias é uma criança que a gente considera já uma criança a termo, ela não é uma criança prematura. Aqui eu coloquei os dados dela, do que ela chegou pra gente, no primeiro, no segundo. E aqui ela estava do segundo para o terceiro mês, com comprimento e o perímetro cefálico dela. E a história alimentar? Ela fez, desde o início, leite materno e complementado com NAN já no nascimento, né? Foi prescrito para ela, então não era um hospital amigo da criança, era o inimigo da criança que já deu o complemento, né? Nesse momento, a criança começou a apresentar algumas alterações na pele, com algumas manchas avermelhadas, aumento no número de evacuações, diminuição da consistência e o sono bastante intranquilo. Então,
Você pegou uma criança dessa, ela tem que ser muito bem acompanhada pelo serviço de saúde. Assim. O que está acontecendo com essa criança, tá? Depois, com 2 meses, ela foi diagnosticada um quadro de refluxo gastroesofágico, sendo prescrito ranitidina e inoperidona, né, para gesto de vazamento gástrico, e o pediatra prescreveu aqui a fórmula infantil aptamil soja e protovit 12 gotas. E aí, o que eu quero ressaltar aqui para vocês? Né? Que eu acabei pegando também informações, já que ela ainda mama no peito, a ingestão, qual era a ingestão da mãe, né? O que essa mãe consumia ou não consumia durante a lactação, para se dar aquelas pequenas orientações, pequenos toques para essa mãe, né? A primeira coisa que a gente foi fazer, né, também, foi a gente começar a usar o gráfico, né? Então, a gente tem lá o gráfico na cartilha, e aí a gente foi colocar aqui, aquele gráficozinho que tem na cartilha da criança, aqui, ó, caderneta da saúde da criança, e aqui tem um gráfico de peso por idade, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que é usado no mundo inteiro, não tem diferença de gráfico no Brasil para que você vai ter, né, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, todo mundo usa esse mesmo gráfico. Então, a gente tem esse gráfico distribuído aqui nessas linhas, né? E essa aqui são as linhas de percentil, desculpa. É feito no percentil, mas em Z-score, você pode ter em Z-score ou em percentil, aqui está em Z-score. O que é o Z-score? O que é um zero? O grande erro é que essa linha aqui é verde, né? Então parece que o verde é como se fosse o sinal, né? Liberar, tá tudo bem, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o ideal dessa criança, ela tá nessa área aqui. Nunca essa linha do zero, que é a mesma coisa que o percentil 50, né? Não é a linha alvo. As crianças não tem que estar aqui dentro, ela tem que estar aqui dentro. Porque quando a gente vai lembrar, e aí a gente vai ter que buscar lá, quando a gente fez a graduação, que a gente foi estudar e saber o que é uma curva gaussiana, né? A gente vê que o ponto zero, né, que é o percentil 50, que é o 100%, você tem, ou seja, 50% das crianças estavam acima e estavam abaixo daquele valor, como se fosse uma fila. Eu estou no meio, tem 100 pessoas, eu estou na meiuca da fila, tem tanta gente na minha frente como tem gente atrás de mim. Então, é só quem está no meio, que é o normal? Não, né? Então, ou seja, quando a gente bota nessa distribuição, quando a gente vai se afastando e ir para o início da fila ou para o final da fila, eu estou indo perto de crianças que não foram encontradas. Essas são as áreas de risco. Por isso que a gente colocou como ponto o em Z-score entre o +2 e o -2. Então, a gente quer que essas crianças estejam aqui dentro. E mais do que elas estejam aqui dentro, é o formato da curva. A curva ascendente, a curva em platô, que é uma curva de sinal de alerta, ou a curva descendente, que é o perigo. Então, vocês jamais vão dizer que vocês encontraram uma criança aqui e dizer para a mãe assim, seu filho está com baixo peso. Uma coisa é ela estar aqui. Outra coisa é se ela está fazendo uma curva para baixo. Aí é uma outra história, né? Então, acho que isso tem que ficar bem na cabeça da gente. O que significam essas linhas? Esses extremos, ou para cima ou para baixo, é que são os riscos. Para baixo, que é o desvio para a esquerda, que a gente diz que vai ser a deficiência, e o desvio para a direita, que vai ser o excesso. Ou seja, o baixo peso e o excesso de peso. Ou a baixa estatura, ou uma estatura às vezes muito elevada, que pode ser um indicativo às vezes de algum tipo de distúrbio genético. Então cabe a gente também olhar. Ou pode ser porque a criança sempre foi grandona mesmo, mas sem nenhuma alteração mais significativa. Então lembra, aqui ó, tem tanta criança para frente quanto atrás. Mas quem estava numa parte de 2/3 ou 1/3 da fila, eram crianças que dentro do estudo eram normais. Para a construção disso aqui, só para vocês saberem, nenhuma criança com deficiências foi colocada na amostra, né? Para construir essa curva, o Brasil também entrou com uma curva representativa, pegou diversos países do mundo. Aqui no Brasil foi o pessoal de Pelotas que entrou com o estudo deles, com a coorte que eles fazem lá. Então, isso tem que ficar muito na cabeça da gente, para a gente não colocar na mãe e achar que o filho dela tem que estar nessa linha verdinha, certinho, bonitinho. Algumas até vão estar, mas muitas não vão estar, e nem por isso elas têm algum tipo de alteração. Essa criança, o que a gente percebe, né? Que ela está perto o quê? Sempre da linha
do -2. Ela já nasceu mais magrinha, tá certo? Quer dizer, ela é considerada